Eu vou começar e a gente Faz a se intro. vira pra descobrir. Como assim? Peraí. Pra achar o fio da Pra meada, entrar né? o clima, vai, faz a intro. Tá. E aí, pessoal, hoje temos supostamente podcast. Não, a intro de música. Que a música da intro. Nossa, ele vai tocar aqui a música. Eu vou tocar, peraí. Peraí, meu Deus. filho da puta, Marcos. Minha mãe deve... Nossa, como eu amo essa música. Eu também curto muito, Não. né? E aí, pessoal, hoje temos supostamente um podcast. Eu tô aqui com o Mark Zero e ele foi encontrado pela máfia, tá se escondendo nesse momento. E ele vai ter que falar baixinho pro episódio inteiro. Hoje, na gravação desse podcast com o grande Omeni vivo, são 9h44 da noite. A partir das 10 horas não pode fazer mais barulho. E é o primeiro dia que eu estou dormindo no apartamento que eu vou morar pelos próximos, provavelmente, resto da minha vida. Eu espero. Que eu nunca mais quero mudar. A minha vida é a pior coisa do planeta. Ai, Pior coisa do planeta. o Marques, ele grava o podcast no carro, aí ele berra pro mundo inteiro ouvir. Ele tá na própria casa dele e ele... Oi, pessoal, vamos gravar um podcast. Se a polícia pudesse me multar na rua por barulho, eu não gritaria, te juro. E eu também tô aqui com o Pedro Álvares Cabral do YouTube. O Gabriel Zangado Menes. Games. Oh, menos Zangado Menes, não. Que referência péssima. Pessoal, o podcast de hoje é sobre história. Então vai, Omeni, conta uma história aí pra nós. Entendi, realmente. Vocês viram que a Anitta tatuou? Ai, cara, pior que ela tatuou Essa é uma história. mesmo. Ela tatuou? Ah, ela tá tatuando agora mesmo. Eu não tô entendendo o que ela tá tatuando. O cu. Eu também não. Ai, O cu, realmente. é, o quê? Um cu no cu, inclusive. Ai, meu Deus, o que Meni, começo. Enfim. Eu acho importante que você... a gente tá aqui no podcast, né? Às 11h45 da Claro. noite, quase madrugada. Sim, com Onde você. as pessoas deveriam estar dormindo. Caçado de morte. No sábado. Uhum. E você tá Sim. participando. Você é a primeira vez que tá participando do podcast aqui do SUP. Espero ser chamado mais vezes se eu não arruinar dessa primeira E vez. por que aqui. você tá aqui? Explica às pessoas. Supostamente, olha aí. Ah, referência. Fantástico, fantástico. Tem Mestre trademark, anos, tem anos, trademark. 15 anos de curso. Eu 15 anos ganhei de curso. 15 centavos porque você falou isso. Já caiu agora no AdSense. Supostamente, eu acho que a gente tá aqui pra falar de história. Só que eu não sei do eu acho muito bom que eu deixa eu deixar claro isso, pra gente deixar claro, que o Mark chegou pra mim falando assim: aqui, a gente quer gravar um podcast de história, ou de política, ou de história da política, sei lá. Eu fiquei, bacana, tem muito como eu me preparar agora, né? Que o tema é, sei lá. Eu vou falar que... Pedro Álvares Cabral seria um bom presidente? Depende. Com qual parâmetro? Com os parâmetros atuais ou com os parâmetros de seriedade? Nossa, que comparação. Quem que é mais importante? Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo? O Gustavo Colombo? Acho que a pergunta mais interessante seria qual dos dois conseguia cair na porrada. Professor Os de do- os história, dois- gente. Esse o- cara é o- professor de história. Eu juro. Pesquisa aí, pergunta, o Ed. Quem viveu mais? Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo? O quem viveu mais é quem ganhou na vida. É assim que funciona. É verdade? Não é assim que funciona, mano, não. Na minha visão é, porque Não. os O bens objetivo é só materiais continuar vão vivo. embora. É verdade, ó. Não sei não. O objetivo da vida é continuar vivo. Tá bom. Sim, Se possível, pra sempre. Esse é o objetivo. pra sempre. Pessoal, eu confesso que eu achei que quando o Marx sugeriu que a gente ia gravar esse podcast sobre história e tudo mais, eu falei, cara, vai ser tão fácil fazer uma pauta como essa que eu resolvi me dar um desafio, entendeu? Então eu nem criei a pauta, né? Então a gente vai inventando a pauta conforme vai gravando, entendeu? Então eu quero começar com um pensamento meu muito honesto. Claro. Que é a minha transição de vida. Eu tô de olho fechado agora, com o microfone segurando na mão, perto da minha boca. Então Fechei o olho eu também. tô transcendendo. Fecha um olho, você também tá ouvindo o podcast agora. Você que tá ouvindo comigo, fecha o olho, respira fundo. Relaxa o corpo, relaxa toda a estrutura e pensa comigo agora. O passado aconteceu. Sim. E se você não sabe, você não sabe nada. Você nasce Gostei, para gostei. aprender sobre o passado. Sim. E hoje em dia é sempre baseado no que aconteceu ontem.
Então, eu posso falar sobre isso. Eu posso falar Por favor, sobre isso. continua. Eu nem sei o que eu tô dizendo, eu tô quase enrolando. Michael Scott, né? Você começa uma frase e nem sabe onde ela vai parar. Ele só espera que ele ache o caminho. Aí que tá, Manny. Eu já falei sobre isso com o Goric, né? Sobre finanças. Várias vezes, os meus colegas pegaram e foram na Empíricos, no UOL Finanças, no Terra, sabe? Em vários sites e várias fontes financeiras, assim, sobre análise de mercado. E eles falaram, vou apostar dinheiro na bolsa, vou comprar esses papéis aqui e eu vou ficar rico. Sabe, vai tudo bombar, não, é foda, sou foda, tenho as informações corretas e eu vou ficar rico por causa disso, né? E aí eu falo assim, mano, não manjo nada de financeiro, não manjo nada. Mas, tal coisa que tá acontecendo no Brasil, parece um pouco do que tava acontecendo com o Collor, né? Então, ao invés de eu fazer o que vocês estão falando aí, que me parece uma besteira gigante, eu vou comprar dólar ao invés disso, porque eu acho que o dólar vai disparar para um cacete. E a bolsa vai cair. Os caras não assinam Empíricos e acha que manja, né? Aí, as ações que eles tinham viraram pó, alguns deles tiveram medo e tiraram na perda mesmo, sabe? Perderam dinheiro de verdade porque efetivaram a perda, né? E eu pus dólar quando tava R$4 e o dólar ficou disparando assim, subiu um monte. Nossa. Quando o dólar atingiu 5,87, eu falei, eu acho que tá no máximo, vou tirar, né? Tirei e realmente foi mais ou menos o máximo, né? Foi. Claro que eu fiz tive uma mega sorte, né? Foi um chute bem dado. Porém, eu me pautei na história. E tem muita gente que eu sinto que relega isso, que passou, sabe, todas as séries da escola e não sabe a mínima, calma aí, a mínima noção de história. Sim. Oi. Você tá generalizando as pessoas burras. Não, isso é uma deslegitimação. Ai, meu Deus. Não prestei. Eu provavelmente sou uma pessoa que menos prestou atenção na escola do planeta. Eu nem vou falar. Eu ia falar uma coisa agora, mas eu acho que é muito. Eu não vou falar. Que medo, agora. Coisas absurdas. Eu quase repeti a quinta série. E a quinta série é tipo 6 mais 6. Não é possível. A quinta série é a primeira que você usa caneta. Isso. Cara, só pra você ver, o meu nível de engajamento na escola era muito grande. Entre isso e PlayStation 2, eu prefiro o PlayStation 2. A vida seguiu, eu tô aqui hoje. Eu também preferia. Ser humano. Eu também preferia. E algumas eu paguei por isso na faculdade. Vocês conseguiam manejar melhor do que eu, provavelmente. Parabéns por serem seres superiores, ou evoluídos Atlantes. Desculpa. Mas eu acho que eu só quero deixar claro que não é isso que determina se a pessoa realmente, né? Não é. Eu tenho que falar. Sem dúvida alguma. A gente vai entrar nesse assunto então. Que o Marcos falou no WhatsApp. O Marcos então falou isso no WhatsApp e o Rolandinho falou: não, mas isso aí é um preconceito com as pessoas que tiram 10 na escola, né? Mas eu falei que as pessoas que tiram nota 6 abrem as empresas. As pessoas que tiram 10 trabalham para as pessoas que tiram 8 e as pessoas que tiram 8 trabalham para as pessoas que tiram 6. É assim que funciona. A vida toca o hino da União Soviética aí. Toca o hino. Mas eu digo isso com a intenção de mostrar que, tipo, eu passei minha vida cagando pra história. Eu tinha apostila lá com coisas do Egito, eu achava bonitos os desenhos. E aí passa a vida. Mas aí foi depois dos meus 20 anos que teve o meu awakening mental. Eu falo inglês pra mostrar que eu tenho conhecimento. E aí eu percebi a importância da vivência, sabe? Hoje em dia eu até falo pro Ed que o objetivo de viver, o mínimo que você tem que fazer quando você vive é aprender tudo. É aprender tudo o que aconteceu, sabe? Você tem que saber as coisas importantes que aconteceram. Eu não sei quase nada, mas eu tô tentando. Um pouquinho, um dia eu chego lá. Mas às vezes esse sentimento não é universal, sabe? Tem pessoas que estão vendo agora sobre isso que estão cagando. E inclusive o Manny tá aqui justamente porque você é uma pessoa fanática. Por história coisa, ou por... Inclusive história. Sim, inclusive história. É uma das minhas maiores paixões atualmente. Cara, eu concordo muito com o Ed nesse quesito. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não... No caso, com você, porque a maioria das pessoas não estão nem aí, que nem você. E eu acho que a maioria das pessoas também não tem esse conhecimento já, independente se interessasse ou não. Eu acho que isso tem um monte de fatores pra isso. Eu acho que o ensino... eu acho que
seja você de esquerda, seja você de direita, a maioria das pessoas concorda que existem problemas fundamentais no ensino brasileiro. Uhum. É bem impossível você negar isso, inclusive, se você passou por uma escola pública Sem na sua dúvida, vida. sem dúvida. E eu acho que o problema geral pra mim de história... por sinal, né, eu nem falei, eu sou historiador, né, eu curso história, curso ciência política, é do que eu vivo hoje em dia. Eu acho que o problema real de história nas escolas é que não é história de verdade. É que é conhecimentos gerais e... Como é que eu falo isso sem o termo de acadêmico chato? Você tá ofendendo muito o professor agora. Tô ofendendo muito o professor. Mas aí que tá. Às vezes não é culpa do professor. Pode ser o Com material certeza. também, pode ser a Aham. escola, pode ser o governo. Tem vários fatores. É que o professor, ele recebe uma... Eu não lembro o nome, uma diretriz, não sei, talvez, Uhum. né? Mas Então. uma diretriz do que você deve estudar. Então não importa o que ele Sim. manja, e ele não pode ensinar o que Sim. ele manja. Ele tem que ensinar Exato. o que a escola pede, tá ligado? É um baile que você faz, né? Uma valsa entre o que o professor conhece com a instituição, né, no caso. Mas aí Isso. o questionamento de o que é história, sabe? Puta que Qual que é, sabe? No meu senso, assim, eu vejo coisas acontecendo hoje em dia que as pessoas não estão ativamente coletando e transformando isso em material pro futuro, sabe? Sim. Eu acho que desde... Eu sou um imbecil, né? Eu tô pensando em videogame e YouTube, é impressionante. Mas desde YouTube e videogame e tudo mais, essas coisas que vão fazer parte da história do futuro da humanidade, de alguma forma ou de outra, não tá sendo catalogado diretamente. Mas história é só catalogar? É chegar e falar, aconteceu isso no dia tal e isso aqui aconteceu e assim que funciona e... Ou é Putz, mais que isso? amigo. Eu acho que você poderia também perguntar o que é a vida. Que eu acho que seria uma pergunta mais fácil que essa. História. Ó, eu gosto de definir história, e pelo menos foi assim que foi me passado, como a influência do homem através do tempo. Que é o jeito bonitinho de falar. Você observa como as estruturas criadas por homem, elas históricas, geralmente governo, coisas culturais, como a sociedade se organiza, como essa coisa influencia através do tempo a existência humana. É bem mais. É um pensamento bem macro, né? É tipo, você não pega nenhum livro específico. É um conjunto de escritas e de produções que acabam gerando a história. Que é a visão geral de tudo que aconteceu no passado, mas que não hoje em dia, mas só no passado especificamente, né? Você não tem como fazer história atual, tem? Não, de forma alguma. Até porque seria sociologia. E essa questão, né? A maioria das ciências humanas, elas se intercalam, né? A filosofia conversa com sociologia, que conversa com psicologia, Sociologia que é conversa com história. direito. Sociologia é história do hoje? Não é essa história do hoje. É que ela, assim, todas as ciências humanas, é meio difícil hoje em dia, porque todas as ciências humanas compartilham elementos juntos. Todas. O direito é o único que diz que não, mas o direito também compartilha coisas de psicologia pra caralho, assim. Então, você acaba, por exemplo, sociologia é justamente, por isso que tem um monte de livro de sociólogo que sai hoje em dia analisando o momento atual, o momento político, social, enfim. Não tem como você fazer história do atual. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu gosto muito dela. Que os chineses, pra eles estudarem 2.000 anos de história deles, eles esperam 2.000 anos passar. Porque você não tem como você tá analisando no momento que você tá embutindo a sua análise com coisas muito fracas, que podem cair daqui 5 segundos, sabe? Passou um dia e falou assim, na verdade saiu um documento que prova que essa sua tese tá completamente errada, então joga no lixo. Não tem como você fazer a história atual. Porque história... E aí que tá. A história, ela é definida pelo presente. Isso é inevitável. É por isso que não existe, por exemplo... existem fatos... É o que a gente ouviu na escola. Imagino que muita gente ouviu na escola. Que história é subjetivo. Mas não é subjetivo no whatever. Não é subjetivo no tanto faz. É subjetivo por quê? Você pode, por exemplo... Tem uma galera, um movimento aí Foi proibido de falar o nome de quem envolve esse movimento. Mas um movimento aí que apoia a ditadura militar... Diz que não foi, diz que é revolução e na verdade E você pode, teoricamente, fazer isso. Só tem que ter documentação, um método da sua análise pra dar credibilidade, material, né, que são fontes, tal.
Mas aí se eu digo, por exemplo, no dia 14 de fevereiro de 1943, o Hitler foi lá e fez tal coisa. Isso considera-se história? Eu só tô tentando partir de um princípio de definir exatamente o que é isso, pra gente poder divagar sobre a beleza do que é história. Porque eu acho, esse pensamento que você tem, não é um pensamento que eu tinha. E eu acho muito mais bonito, sabe? O que você falou, que história é a compreensão do longo prazo, e a compreensão do que aconteceu. Muito doido, mas história como diário existe também ou não é história? Não é história. Por quê? Porque história não é conhecimento gerais. Você falar que o Hitler se suicidou no dia tal de 1945 não é história. Você tá estatando um fato que ocorreu. Caralho, que doideira. Meu Deus, manchete, nunca pensei nessa perspectiva, mas parece muito correto. Então, é porque é que a gente tá acostumado... Então, as pessoas falam, isso é um fato histórico. Isso é a história da Segunda Guerra Mundial, sabe? Mas não é necessariamente isso. Inclusive isso é muito danoso, principalmente pra gente que quer fazer um argumento, alguma coisa, falar assim, não, mas isso aqui é fato, isso aqui é história. Aí você fica, tá, amigo, não é assim que história funciona. Você não estata que é um fato e é um fato. Você fala, isso aqui é realidade, por quê? Eu vou te mostrar esses documentos, sei lá, um jornal da época que prova isso, talvez uma canção que cita alguma coisa que da época, que era cultural, então isso aí você consegue fazer uma amarra, enfim. Você cria uma tese, e aí você ou lê a tese de outras pessoas, ou você cria a sua própria, mas tudo tem que ter uma fonte. Professor, a minha última pergunta, professor, só pra eu finalizar e eu deixo passar pro Ed e continuar a palestra. Existe outros pontos de vista? Por exemplo, economia, tem lá o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele é XYZ de Chicago. Aí cagou, e aí tem as pessoas que são da escola austríaca e aí pensam diferente do que do Chicago. Sim. Eu nem entendo como funciona a divisão de conhecimento em regionalismo. Eu acho muito esquisito. Mas surreal mesmo. Existe em história outras perspectivas de pessoas que falam diferente ou não? É marginalizado, história é história. Demais. Eu posso apresentar um exemplo muito claro que qualquer pessoa brasileira, no caso, né, consegue identificar. A nossa bandeira tá escrito ordem e progresso. Por quê? Porque isso é uma corrente positivista da história. Então existem diversas correntes, e positivista é uma delas. E a positivista é, inclusive, a que rege o ensino brasileiro. Ela que controla tudo. É a linha que geralmente toma conta. Hoje em dia nem tanto. Mas geralmente nos lugares assim, onde você tem os piores materiais, ou onde não tem um questionamento real quando você tá passando a matéria, só tipo passar no tanto faz, geralmente é positivista. Então é tipo assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em tal. Aí fala, pera, ele descobriu o Brasil? Mas já tinha gente aqui. Sabe? Ou o Tiradentes é um herói que lutou pela independência da nação. É realmente? Porque ele era monarquista por um bom tempo e o interesse dele era só mais de trabalho mesmo. Mas isso é história? O quê? Qual parte? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Considera-se história, mesmo que seja uma perspectiva que talvez seja minimalista do conceito real do que aconteceu? Então, isso é conhecimento geral. História, eu acho que um bom jeito de definir história é a problematização do passado. Quando ela tá sendo... E eu sei, então... Quando eu falo isso, porque problematização, a internet destruiu problematização, né? Incrível, adorei. A internet destruiu completamente problematização. Hoje em dia a gente ouve problematização, a gente imagina a esquerda cirandeira, que fica lá de... Não, é a Lumena, né? Pra quem assiste BBB, é a Lumena. Não, mas isso aí é muito grave que você tá fazendo, errou grandão. Isso aí que você tá fazendo é uma deslegitimação do cacete A4, que vai na meia volta e volta e meia. E isso não é problematização... Porque problematização é um termo que existe nas faculdades há muito tempo, antes da internet destruir. E é justamente isso que história é. Como eu imagino que tem outras ciências aí que devem ser também. Você pega um evento passado, e por isso que o passado é definido pelo nosso presente. Por que a gente trouxe tanto, por exemplo, no início de 2020, o assunto da gripe espanhola? Por causa da gripe de Covid. Sabe? O nosso passado é definido. Então a gente começa a analisar, por exemplo, que na época da gripe espanhola, eles deram, na época, sem nenhuma comprovação, quinina, que é um medicamento para malária da época. Quinina, que é um elemento que está na cloroquina. E é também uma fake news que voltou em 2020, dizendo lá que a água cutônica tem quinina, então você toma e você fica curado do Covid. Como se fizesse algum sentido. Os médicos do mundo todo, né, nunca descobriram isso. Só o bolsonarista lá. Enfim. Oi? Falou Bolsonaro. Tá expulso do podcast. Ai, merda. Ô, Ed, não, eu falei favor, bolsonarista. Ed, para, Ed.
Marx, peraí. Eu quero ser mais burro, Ed. Eu quero falar de Big Brother. Me ajuda. Não, peraí. Marx, o problema é seu. Não, uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte: você falou que era regionalista porque era, não sei o que lá, de Chicago e tal. Isso. Mas, tipo, os Chicago Boys e o negócio que o pessoal brinca do Paulo Guedes é por causa do Chile, né? Não é por causa de Chicago de verdade, né? É que eles fizeram uma universidade de Chicago e beleza. Mas não tem nada a ver. Olha só que engraçado. Eu vou falar sobre outra coisa que é quando eu estudei na escola, na escola mesmo. Eu tive 2 aulas separadas de história. Eu tive uma história do Brasil e uma história geral, que era da Europa. Fantástico. Né? E aí... Claro, clássico. Só que por que, E que aí, eles por fizeram exemplo? isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam dar um destaque maior pra história do Brasil, você tá entendendo? Aham. Né? E o que eu acho engraçado, da minha cabeça, eu aprendi muita história na escola. Muita. Eu acho que foi um foco bem grande do meu ensino. Até porque Fantástico. eu era péssimo em matemática, né? Depois eu me formei em exatas, mas não vem ao caso. Mas, tipo assim, eu estudei muito história, mas sabe o que eu acho engraçado? Onde eu mais aprendi história foi na aula de geografia. Faz sentido isso? Nossa, eu também demais. Muito. Meu professor de geografia, ele conseguia trazer a aula de geografia, mas a geopolítica e tudo mais, cara, é história pra cacete. E é uma parada muito mais interessante do que a história, digamos assim, do jeito clássico de se dizer. Você tá entendendo? Então, pra mim, foi muito foda. E tipo assim, se você vai falar de êxodo rural, tá ligado? Isso é geografia, não é história. Eles trazem geografia por quê? A densidade populacional, o estudo da densidade populacional e tal, é tudo coisa de geografia, não é coisa de história. Mas como explicar que a galera ia do interior pra capital, sabe, sem explicar a história também? Você entendeu? Então, cara, eu aprendi pra caralho em geografia e pra mim, quando eu penso em história, eu penso no meu professor de geografia. E o pessoal de história, tipo assim, o meu professor de história da escola, ele era bem anarquista, assim, ele não era... O pessoal achava meio que ele era comunista, assim, mas ele até tinha as críticas a Marx e tal, então ele era bem anarquista, ele só falava, mano, foda-se o governo, tá ligado? Né? E aí o pessoal dispensava pra caralho a aula dele, demais, sabe? Não, o professor fala umas coisas aí, só quer que a gente seja... O que ele fala? Eles falavam? Eu falava socialista, ele não falava comunista, eles falavam na época, eu falava socialista. Ele só quer ensinar socialismo pra gente e tal, não sei o quê, né? E tipo, extremo preconceito com o professor, porque ele só tava, tipo, explicando história do Brasil e Tiradentes e tudo mais, e ele explicava, tipo, do ponto de vista dele, não necessariamente ele dava de forma isenta, digamos assim, se é que existe algo assim. Mas é muito doido, me dói muito a cabeça. Quando você para perceber que, sabe, a gente acha que, desde o preconceito à história brasileira, desde de achar que a história que a gente aprende tem que ser vindo da Europa, sabe? A história, sabe? É muito esquisito. E o que é história? Se história é o que estão contando pra gente da Europa ou dos Estados Unidos, sabe? Porque a gente não aprende de assuntos regionais, mas às vezes, tipo, não tem como aprender tudo. Então, como resumir o planeta, sabe? Não tem como resumir o planeta em uma apostila. Mas aí que tá. Aí que tá. Essa é a grande questão do ensino de história brasileiro. Inclusive, o que Ed descreveu é muito escola positivista, porque tem 3 escolas. Eu nem terminei de falar isso, perdão. A positivista, a marxista, provavelmente era do seu professor de história, e a escola dos análises. Que é a que eu integro, é a que a maioria dos historiadores atuais integram. Essa parada, por exemplo, de história, tem uma história do Brasil, que é ok, porque obviamente vai ter uma separada, como tem nos Estados Unidos, porque a gente tá estudando no nosso próprio país. E aí, história geral, 90% é Europa. Porque, tipo, o nosso ensino, ele é eurocêntrico demais, tipo, em todos os sentidos. Mas aí vem, tipo... Aí a gente volta da escola de Chicago do Paulo Guedes, ou da austríaca lá e tudo mais, porque esse regionalismo tá nisso, sabe? A base do conhecimento vem da Europa. Vem da Europa. Outros lugares têm a base do conhecimento que vem da Ásia, e aí que vem... Né? Mas é um paradoxo eterno isso, e é muito complicado, porque, por exemplo, o marxismo é uma corrente alemã, o Marx é alemão, o Mark Bloch, ele é da Europa também. Então, tipo assim, você vai percebendo que todos os autores que você estuda, independente de qualquer coisa, é sempre europeu.
Só que a própria, por exemplo, a corrente marxista ou a corrente da escola dos análises tenta justamente criticar esse eurocentrismo, falando assim, não, vocês não acham absurdo que tudo que a gente estuda, tudo que a gente consome, tudo que a gente faz... e aí por isso que vem geralmente os comentários que, é comunista, socialista. Falando, não é estranho que isso tudo vem da Europa e tudo que é centralizado nisso, a gente não tem um próprio estudo nosso, tipo, sei lá, história indígena, ou tem um foco mais em história da África, qualquer coisa que seja. E aí a resposta que tem geralmente é vai pra Cuba. Mas é um questionamento válido, porque tudo que a gente tem é controlado. Hoje em dia até a gente tem uma colonização diferente, porque os Estados Unidos influenciam a gente bastante. Mas a Europa, tipo, tá presente em todo o nosso estudo, quando a gente tá no ensino fundamental pro ensino médio. Todo. E eu acho que tem que assumir, e eu acho que faz parte de você... de viver a vida humana, que você não tem como saber tudo. Você não vai, você pode ler tudo, Não. que nem... Sim. Você não tem como... E aí é inevitável que tenha o regionalismo, né? Que tenha as preferências históricas aí, como que... E a gente, como sociedade, acho que tá funcionando, sabe? As pessoas estão andando, estão respirando ar. Então, será que necessariamente é ruim isso? Sim, Sabe? entendi o que o Marcos quer dizer. Não, tipo, tem que focar em alguma coisa, sabe? Eu acho que é ruim focar só na Europa, acho que a gente tem um desprezo muito grande só brasileiro, que é muito da hora. Porém, você tem que focar em alguma coisa, não tem, sabe? Às vezes... sim. Eu não sei nem o que eu tô falando, por favor, continue. Eu acho que o seu questionamento tá correto. Eu acho, inclusive, que... Eu acho que os dois questionamentos são corretos, por exemplo. Eu acho que a grande frustração, por exemplo, da minha geração, da geração de vocês, que... Eu nem sei, eu não sei mais como é que funciona esse lance de geração, eu só falo pra falar. Mas, tipo assim, as nossas gerações, elas tiveram muita frustração com história na escola, porque você abre um livro de história, tipo assim, porque o Robespierre na Revolução Francesa, aí os ingleses e o chá e o cacete a quatro. Fala, cara, isso não sou eu. Você é um aluno do ensino médio no Brasil? Não, isso não sou eu. Eu não sou europeu, eu não sou loiro, branco, dos olhos azuis, e tal, e que viveu numa monarquia. Não, eu sou brasileiro. Eu sei que, sei lá, eu falo mal do governo, eu sei que falta coisa, eu sei que esse ensino tá complicado, eu sei que tem algo frustrante aqui que eu não consigo identificar, mas tá me frustrando. E é justamente essa falta de identificação. Eu sinto que eu tô falando muito, mas é tipo, dá pra você aprender português, gramática, sabe? Dá pra você aprender matemática, dá pra você entender os conceitos base desses assuntos. Até geografia, dá pra você entender o conceito base. Mas como que você define o conceito base de história, sabe? Não é muito fácil. Isso sem dúvida. Eu acho que... E é inclusive um argumento de muita gente falar assim... É por isso que a gente tem muitos professores também de história, apesar de ter muita culpa na instituição, no governo, nos materiais em si, mas tem muita culpa de professor também, que se forma e fala assim, mano, eu só vou ensinar isso. Sabe, quantos casos eu ouvi de professor que, na hora de ter, porque hoje em dia é obrigatório ter história da África, na hora de ter história da África, ele fala assim, não, vocês não vão precisar disso não, vamos pular pro próximo. E não dá história da África, sabe, porque ele considera que não é isso, é porque a gente a gente acha que é mais confortável você simplesmente virar pro aluno e falar assim, é isso aqui. Aí se o aluno perguntar, mas por que é isso aqui, professor? É porque só não questiona. Como se fosse ciência exata. E essa é a grande desvantagem que as ciências humanas realmente têm. Porque português é português. Você estuda português de cabeça pra baixo, ainda é português. Se você estudar matemática, seja ela em física, seja ela em química, seja ela em qualquer coisa, ela é matemática. Agora, história depende de quem tá escrevendo, depende de quem é o interlocutor, depende de quem tá lendo, depende de quem tá passando, depende de uma dinâmica de poderes absurda, que é difícil, é muito difícil você passar um material 100% de uma maneira então, só. Entendemos, no final das contas, que essa é uma luta perdida, tudo a partir de referencial, tipo escola sem partido, não tem o que fazer, pessoas vão ensinar o que querem ensinar. Não, calma lá. Ofensivo. O Estado brasileiro tem que estruturar só pra aprender um pouco de tudo e tá tudo certo, vida que segue. Então, mas aí que tá, tem como aprender, e esse é respondendo ao seu segundo ponto lá que você falou anteriormente, lá de tem que ter um norte, né? Tem de fato, mas tipo assim, eu acho que o que importa é o ângulo que você toma. Então, quando você vai falar do Brasil, você vai falar realmente que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Ou você vai falar num momento específico, ou no mercado de especiarias, o Brasil, por N motivos, quer dizer, o Portugal, por N motivos, acabou parando no Brasil, que já tinha gente aqui, que veio migrada. Vamos dizer assim, vamos dizer que o Jeff Bezos da Amazon fala, caralho, mano, em Marte tem muito ouro, velho, que foda, eu vou pra lá. Ele pega o jatinho dele e vai...
que é em Marte, começa a coisa das coisas. Primeiro humano em Marte. Daqui a 1000 anos lá, o primeiro humano que descobriu Marte foi o Jeff Bezos, sabe? Hoje em dia, pra gente, pareceria até alien, sabe? Que porra você tá falando, né? Assim que funciona. O Jeff Bezos não descobriu Marte ele foi pra lá só pra pegar um ouro e voltar. E voltar? Acho que rola esse minimalismo, né? Essa simplificação na história que a gente nunca sabe exatamente como que aconteceu, sabe? É sempre uma história disse que é assim, mais ou menos assim. Posso dar um exemplo disso aí? Por favor, de fala muito. Cara, olha só, olha só. Quando você joga Mega Man, o jogo, você sabe qual que é o vilão? Você sabe qual que é o vilão do Mega Man? O Dr. Willy, né? Dr. Willy. Não tem ideia. E o bonzinho é o Dr. Light, lá, né? Isso. O Dr. Willy, ele tem um visual, não sei se vocês já perceberam isso. Ele é carequinho em cima, cabelinho dos lados, assim, tipo, bem, sabe, espanado? Não sei. O visual dele é baseado em Einstein, né? Em Einstein. Mas por que você faz o vilão baseado em Einstein? Né? Por quê? Cara, no Japão, a figura de Einstein é muito, muito, muito negativa. É porque ele ajudou a criar a bomba atômica, né? Exato, são os cálculos dele que permitiram criar a bomba atômica e o Japão é o único país que tomou 2 bombas atômicas numa guerra, tá entendendo? É verdade. Nossa, como isso deve alterar. E por que os Estados Unidos aceita esse tipo de narrativa numa boa? Porque Einstein era socialista e depois que ele serviu o propósito para os Estados Unidos, eles não estavam nem aí. Sim. Sabe? Tanto faz o Einstein, não importa. Não tinha a mentalidade que a gente tem hoje em dia de Einstein, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Não, era só... larga esse alemão socialista aí, pelo amor de Deus, já fez a bomba, tá ótimo. Então, e isso eu acho bem curioso, porque quando eu descobri essa dicotomia, essa visão completamente antagônica ao que a gente tem aqui no Brasil, porque Einstein pra gente, assim, nos Estados Unidos mais, né, mas tipo assim, aqui é só o sinônimo de um gênio. Você chama alguém de Einstein, você só tá falando que ele é uma pessoa muito inteligente. Mas, tipo, no Japão é alguém maquiavélico, alguém que não se importa com o que as criações dele vão fazer, entende? Sim. Né? E o que eu acho mais curioso disso tudo é que, olha só, curioso isso. Ao mesmo tempo, a gente tem pouquíssima informação do Oriente. Pra mim, eu acho engraçado como o mundo é muito, 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 muito globalizado. Muito. É absurdo. Se eu comparo com... Eu não preciso nem estudar história pra saber disso. Se eu comparo com a minha infância com agora, cara, as barreiras são mínimas comparadas, tá ligado? A gente tá muito mais acessível a um monte de informação. Mas ainda tem uma clara barreira invisível entre Ocidente e Oriente. Pra mim é óbvio. Claro. Mas essa divisão, talvez... eu não tenho certeza. Não sou japonês, coreano, nem indiano, nem chinês, nada. Ainda. Mas eu imagino que essa divisão, ela é vice-versa, sabe? Do lado deles também. Sim, sem dúvida. Eu tava vendo um vídeo no YouTube da pessoa mostrando a suástica nazista pros japoneses e a garotada não fazia a mínima ideia do que era a suástica nazista, sabe? Então, mas aí é que tá, Marx. Aí é que tá. O Japão, ele era aliado ao nazismo, sabe? Só que não era a República Japonesa. Era o Império Japonês. Era o Império. Que não existe mais. Você tá entendendo? É um outro mundo. Porém, mesmo assim, eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu vou trazer sempre essas coisas nerds pra essa conversa, tá bom? Você é muito nerdão. Sim. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente usa o Zap Zap, né? Sim. E aí, lá no Japão, é o Line, né? Lá na China, é o WeChat, né? Aí, tipo, a gente tem um Twitter aqui, até tem bastante presença do Twitter japonês, né? Mas lá na China existe o Weibo, né? No Japão tem um outro, que eu esqueci o nome agora. Mas eles usam aplicativos aos quais eles têm acesso, eles usam outros. Porque simplesmente não rola. É tipo quando rolou o Google Plus, e Google Plus foi um flop total, mas ele tinha tipo 1 bilhão de usuários, eram tipo 99% indianos, tá ligado? Porque na Índia bombou pra caralho o negócio. Entendeu? Sim. Porque é tão primordialmente, culturalmente diferente que rola essa divisão, tá ligado? Ou, por exemplo, cara, pera, eu vou trazer 2 exemplos aqui e a gente já parte pra próxima. Por favor.
por exemplo, por que Hong Kong tem tantas coisas assim, tipo, rolando protestos? Antes da pandemia, o que tava pegando bastante no meu psicológico, por exemplo, né? Eram os protestos que estavam rolando em Hong Kong e, tipo, a supressão policial e tal. E aí meio que deu uma apagada nisso por enquanto, né? Mas ainda rolam protestos, o pessoal que não tá mais noticiando tanto quanto antes, né? Sim. Mas por que Hong Kong se rebela? Né? E todo mundo. E você vê gente em Hong Kong que tava, tipo, com a bandeira com a foto do Trump, tá ligado? Tipo, Trump, salve Hong Kong, por favor, né? E aí, tipo assim, o pessoal assim, não, a Inglaterra, tal, não sei o quê. Tá, mas e como a gente fala do tipo assim, não, Hong Kong, coitadinha, tá sob domínio da China? Como que a gente analisa dessa forma assim, sendo que, tipo assim, ficou 100 anos sob o controle da Inglaterra, Hong Kong, mas ficou 2000 anos fazendo parte da China, né? Sim. Claro que são 100 anos mais recentes. São 100 anos mais recentes. Então a geração que mora aqui, tá viva agora, é a galera que, tipo assim, os avós, até os pais, porque é bem recente, é tipo 20 anos, que agora deve fazer uns 30, né? Mas, tipo, que entregaram, que a Inglaterra entregou o controle à China, né, de Hong Kong. É história recente, cara. E, sabe, eu vou fazer 30 anos, tá ligado? É muito, muito recente. Eu sou um jovem, é isso que eu quero dizer. Sim. Né? Mas então a gente vê jovens cujo pai e o avô viveram sob controle inglês. Mas, porra, como que veio a ter esse controle inglês? Porra, a Guerra do Ópio, cara. A Inglaterra simplesmente viciou a população em ópio pra fazer com que a China não pudesse combater. É um negócio, assim, obsceno. É um negócio, assim, triste, negativo. E aqui a gente tá 100 anos depois e falando, pô, coitadinho, devolve pra Inglaterra. Ou dá a independência de Hong Kong. Calma aí, cara. Se fosse 100 anos atrás, estaria todo mundo apontando o dedo pra Inglaterra falando, porra, que porra é essa, cara? Você viciou de propósito a população chinesa pra eles não combaterem enquanto você roubava territórios. É um negócio maluco. Parece que inventaram, digamos assim, entre aspas. Ficção. Não, inventaram agora, no mundo atual, a diplomacia, a democracia, os direitos humanos e tudo mais, né? Mas assim, pra cá, né? No Oriente Médio ainda isso não foi inventado, não importaram pra lá esses conceitos, né? Ou, por exemplo, agora eu vou trazer um pouco pra minha história, né? Colômbia, cara, Colômbia. A gente tá aqui na América Latina, o Brasil é um país de proporções continentais, é a segunda maior democracia do mundo. Eu ouvi isso falando esses dias, alguém falando, a segunda maior democracia do mundo, porque a primeira é Estados Unidos, que é maior, né? E depois é o Brasil. Não, imagina, não é possível. Mas em tamanho, em população, é realmente a segunda maior democracia do mundo, né? Sim. Aí, cara, a gente não tem nenhum contato com a América Latina. Nenhum. Nós não somos latinos. Sim. Não somos. Se você pergunta pra um colombiano se ele consegue identificar o sotaque peruano, o sotaque boliviano, eles conseguem. Lá dentro, tá todo mundo falando espanhol, eles identificam os sotaques entre si. Eles sabem entre si as diferentes. Aqui, nós brasileiros, achamos que sabemos falar espanhol, sabe, falam portunhol, mas, sabe, mal entendem as diferenças regionais e culturais e tudo mais. Minha mãe é colombiana e, tipo assim, gente da minha família, gente que convive com a gente há, tipo, 20 anos, e o pessoal fala que ela é boliviana, às vezes confundem, fala, é boliviana, né? Não, é colombiana. Aí, tipo, a única forma deles lembrarem que é colombiana é falar de droga, falar de cocaína, né? E, por exemplo, coisa recentíssima, muito, muito, muito recente e que também o pessoal ignora, né? A existência do Panamá. O Panamá não existia, cara. Se você perguntar pra um colombiano mais velho, é até debatível, né? Discutível a existência do Panamá. O Panamá era Colômbia, cara. O Panamá era Colômbia, só que os Estados Unidos queriam muito o canal do Panamá. Queriam acesso ao canal do Panamá. Foram lá, armaram a população, teve uma revolta armada, e aí eles pegaram e criaram o Panamá. Entendeu? Se separaram da Colômbia, acima do canal, e aí tem acesso ao canal do Panamá, né? E a galera não manja isso. Aí, por exemplo, existem as FARC, né? Que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eram pra ser anti-imperialistas, né? Lutar contra o controle dos Estados Unidos, porque eles tinham medo de, tá bom, os Estados Unidos pegou o Panamá. E, por exemplo, no Panamá, você tem Dunkin' Donuts,
tem, tipo, tem todas as franquias que tem em Miami, é tipo uma mini Miami, Panamá. Tanto é que muito americano se aposenta e vai pro Panamá. Americanos ricos, né? Então, tinha uma parte do povo colombiano que tinha medo de falar assim, tá bom, os Estados Unidos pegou o Panamá pra eles. Quem garante que eles não vão pegar tudo? Então pegaram e no desespero se armaram. E aqui no Brasil, eu quando era bem pequeno, eu via direto. A tetada do terrorista das Farc, eles explodem bomba, não sei aonde e tal, não sei o quê. E minha mãe ligava para os familiares dela, porque era perto de algum familiar. E aí minha mãe ligava e falava assim, aconteceu alguma coisa com vocês, tal, não sei o quê, preocupado. E era tão, tipo assim, Farc era um Al-Qaeda, era um, sabe, Talibã, era um negócio assim, é só um grupo terrorista alienígena que a gente não precisa saber nada sobre eles, não importa, não tem história. É outro. A gente ser tão capacho dos Estados Unidos e especificamente Inglaterra é um negócio que me frustra muito assim a cabeça, sabe? São tão dependente em tudo, sabe? Todo o nosso papo baseia-se nessa visão, né? Como vocês já falaram antes. E outra coisa também, e eu sinto quando eu era mais novo, não sei se eu culpo o Lula por isso, tá bom? Eu talvez culpe o Lula. Eu ouvia muito quando eu era criança os Estados Unidos quer pegar a Amazônia do Brasil. Os Estados Unidos quer pegar a Amazônia do Brasil, sabe? Estão tentando pegar a Amazônia do Brasil. Isso rolava frequentemente, sabe? A base, é uma visão que tem uma base anti-imperialismo. Só que eu sinto que esse conceito foi embora, sabe? Eu sinto que hoje em dia isso aí nem é debatido, foda-se, não, sabe? Pera, eu tenho um exemplo. Quando eu tava rolando um ano retrasado, as queimadas bem foda, que o pessoal tava bem em pauta, assim, né, e tal. E aí eu tenho um colega meu que aí, por exemplo, a França ofereceu, sei lá, 20 milhões de euros, sei lá, pra gente proteger a Amazônia, né? Aí um amigo meu, né, um colega do trabalho, virou pra mim e falou assim, de tanto medo de os Estados Unidos roubar a Amazônia, a gente foi lá e vendeu pra França ela, né? Eu falei, nossa, vendeu, sabe? Foi um conceito que foi tão agressivo ouvir isso pra mim, né? E tipo assim, da onde vem esse medo? Da onde vem esse medo? Da onde vem a França comprou da gente a Amazônia? Cara, relações diplomáticas e tal, todo mundo tem interesse em ter a Amazônia preservada. Ela mandou 20 milhões de euros que eu acho que devolveram, sabe? Acho que nem usaram de verdade, mandaram a merda e tal. E, tipo, comprou a Amazônia da gente. Falei, cara, isso pra mim não é nenhum assunto. Não é nenhum assunto, sabe? Você viu lá que... Não, nada. Pra mim, você viu lá que o Neymar... perdeu o jogo de propósito, sabe? Alguma coisa. Isso é assunto pra você conversar. Tipo, puxar um papo, né? Mas tipo, nossa, você viu que vendemos a Amazônia por não sei o quê. Mas, cara, isso aí é tipo um reflexo desse medo antigo que o Marx falou, tá ligado? É que não é baseado em nada. E aí, é interessante vocês terem apontado isso, porque isso tudo é contexto histórico-social, né? E todos, é interessante analisar como todos esses assuntos que vocês acabaram de falar estão conectados. Porque, seja na influência do ZEUA. Então tem muita coisa aí, por exemplo, essa vontade do Brasil ser soberano, mas meio guiado em ser os Estados Unidos 2, é antigo. A gente, na época do Brasil Império, a gente tinha uma obsessão absurda com ser a Europa. Isso foi guiado pelo Dom Pedro I e pelo Dom Pedro II. A vontade absurda de ser Europa. Então a gente usava técnicas de embranquecer a população, a gente completamente mudava a imagem brasileira de cultura para ser uma cultura à la europeia. E é aí também que vem essa relação do brasileiro não conseguir se ver como latino, apesar da gente ser latino. A gente não só vive na América Latina, como a pigmentação da nossa cor é mestiça, tudo que rege a nossa sociedade é latino-americana. E essa desconfiança dos brasileiros e dos próprios outros países latinos com o Brasil tem várias raízes. Por exemplo, como o Brasil foi o último país, e parece simples, né? O último país que aboliu a escravidão, parece um negócio simples de simplesmente falar, tá, óbvio, mas influenciou diretamente as relações com os outros países, porque os outros países já tinham, a maioria dos outros países latino-americanos na época, já tinham abolido a escravidão. E existia uma pressão absurda da América Latina, como a América do Norte, do Brasil fazer alguma coisa e parar de escravizar a gente. E aí isso criou e isso misturado com o Brasil querer ser Europa, criou uma desconfiança enorme dos outros países latino-americanos com ele. Que sentiam que o Brasil era o capacho da Europa. E é muito doido como isso também
acaba se perpetuando, a gente só trocou de papai, né? A gente tem problema, o Brasil, ele é um país com daddy issues. Ele só trocou a Europa, né, depois que o Dom Pedro foi tirado, né, no golpe republicano, só trocaram, agora é os Estados Unidos. Aí nossa, a vontade, e isso vem porque o Brasil é um país miserável, tem muito tempo que é um país miserável, e aí a vontade do sonho americano que é vendido pelos Estados Unidos é ser estadunidense. Esse é o objetivo máximo. Todo país no mundo tem que inspirar. Isso é um projeto de poder muito claro, né? Todo país. E é por isso, olha aí, é por isso que a gente é chamado de comunista socialista na sala de aula. Porque você critica o modelo que influenciou a visão das pessoas da realidade e a que vida é muito, inteira. E é muito sutil, sabe? É muito sutil. E por isso que isso me faz... Por isso que toda a discussão que tá rolando eu fico até meio... Sabe? Não que eu seja uma pessoa muito esperta. Eu acho que eu queria muito o conhecimento que o Manny tem, por exemplo, pra como conseguir bater isso melhor. Mas... Eu me pego vendo os argumentos das pessoas por aí e é sempre sabe? Se a base da vida entendeu o que aconteceu no passado, sabe? Todo mundo, eu digo, todo mundo que não é profissional em entender história, sabe? A maioria das pessoas, 99% das pessoas, não tem nem base argumentativa pra tentar entender e falar sobre o assunto, sabe? Todo esse contexto sutil e interno de que rege a nossa vida é como se fosse questionar a própria realidade, sabe? É tipo Matrix. Total. Sabe? Você tá questionando de onde, sabe? De coisas muito, muito, muito pilares de como funciona. E aí é até difícil você conseguir sabe? Às vezes você fica tão afundado nisso, sabe? Eu sinto que eu não questiono isso há bastante tempo e eu tô afundado nisso. E aí questionar esse tipo de assunto me faz até ficar com um pouco de ansiedade, sabe? Caralho, velho, tem isso tudo no mundo que você tenta desligar a cabeça, mas que tá rolando e que é verdade e que é assim que funciona e é isso aí. E é um projeto enorme. Oi. O Manny, eu falei pro Marques que... Eu acho que eu falei, né? Que teve uns episódios aí atrás que eu falei com o meu sobrinho em 2019, né? No Natal de 2019. E aí, era dia 19 de dezembro, mais ou menos. Quase 25, quase chegando no Natal. E aí a gente foi sair junto e tal, não sei o quê. Meu cunhado, né? Claro, né? Os pais dele. E a gente foi numa Daiso, sabe? Daiso? A lojinha de coisinhas japonesas e tal. E aí, a Daiso, ela traz produtos japoneses e aí, R$7,99, tudo, qualquer coisa. Às vezes você, tem um negócio super grande, é R$7,99 e o negócio é pequenininho, R$7,99. Então, tem coisa que vale a pena e coisa que não. Aí, por exemplo, como eles tava em inverno, tinha muita coisa de frio, né? E não fazia sentido pra gente comprar um negócio ali. Mas, por exemplo, sabe aqueles aquecedores de orelha? Manja aqueles aquecedores de orelha que você coloca, nos ouvidos, assim, que parece um headset, só que é só um negocinho felpudo que fica na sua orelha pra esquentar. E aí, o meu sobrinho, tem 7 anos, eu acho, né? Ele pegou e falou assim, tio, eu pedi pro meu pai comprar um desses aqui pra mim. Aí eu, por quê? Né? E ele, é porque no Natal faz muito frio. Que doideira. Loucura, né? Completamente. Nossa, que assustador. É influência cultural. Eu falei assim, disso. Sabe que engraçado? A gente tá no dia 19 de dezembro e, daqui a pouco é 25 de dezembro. E tá um calor desgraçado que eu tô no shopping. É o Brasil. Eu tô no shopping, no ar-condicionado, eu tô suando, tá ligado? Porque tá muito calor. E ele tá falando, no Natal faz frio. Porque ele vê tanto desenho que Natal faz frio... que pra ele, sabe, na cabeça dele. E eu falei assim, sabe o que eu fiquei mais assustado? Você falou assustador, né? O que eu fiquei mais assustado é que, eu falo assim, pra mim, nossa, no Natal neva nos Estados Unidos? Eu penso assim, né? Eu sei, Natal neva. Eu tenho essa associação, sim. Sabe? Eu não sei como é que o pessoal fala, pavloviana, né? Alguém fala, no Natal faz frio. Sim, faz frio nos Estados Unidos. Mas... Pra ele, se sobrepunha a realidade. Você tá entendendo? Sim. Então, ele tava suando de calor alguns dias antes e mesmo assim, na cabeça dele, a única associação que ele conseguia fazer no Natal faz frio. Né? E eu tento brigar com isso na minha cabeça, pensando, por exemplo, toda a minha concepção de Natal vem de referências gringas.
Sabe, Papai Noel, tudo, Demais. tudo. Natal é gringo. E até, por exemplo, pra eu me sentir no clima de Natal, eu tenho que ouvir Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, sabe? É obrigatório. Uhum, verdade. Sim. E aí, sabe? E aí eu penso o seguinte, tá? Como que eu lido com isso? Ou eu deixo de sentir o Natal como eu sentia na minha época de criança, que eu acho que é nostálgico, sabe? Traz aquele sentimento de Natal e tento criar outro, talvez pro meu filho e tudo mais, tentando limitar esse tipo de infração contra a soberania brasileira do meu filho. Soberania brasileiros univos. Mas aí, o que vira Natal? Se eu tiro todos os elementos que não são meus, da minha cultura, o que vira Natal? Não tem Natal. Então, Cara, Natal? eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa, minha opinião. Uhum. Eu sou muito a favor de cada vez mais a gente, assim, preservar a nossa cultura, claro, né? Mas também exportar ela. E se a gente planeja exportar nossa cultura, a gente tem que importar também. Você tá entendendo? E cada país ter algo multicultural. Então, por exemplo, chega sexta-feira à noite. Vou trabalhar até tarde. É dia de comer o quê? Me fala. Pizza. Pizza não é um prato brasileiro. Você tá entendendo? Exato, é italiano. Tipo assim, e qual que é o mal nisso? Contanto que eu possa ir num outro país e comer uma coxinha. Você tá entendendo? Eu acho válida essa troca cultural pra caramba, você tá Eu entendendo? acho. Então, eu acredito que tem como ter um balanço perfeito de... Por exemplo, eu acho que a pizza é um negócio completamente válido de você convidar a sua vida num fim de semana, porque não existe nada italiano que tenha uma estrutura de poder mundial que influencie. Eu acho que você pode continuar ouvindo música de Natal, eu acho Jingle Bells... Eu nem acho Jingle Bells uma música tão fantástica assim, mas é totalmente nostalgia. Jingle Bells, 100% nostalgia isso aí. Mesma melodia, muito chato. Aqui, ó, grande crítico de música. Mas eu acho que você tem que ter um questionamento real. E é muito doloroso, eu tenho o mesmo sentimento que o Marcos, mesmo. Eu amava Natal. Natal, por muito tempo da minha vida, era a época que eu mais esperava do ano. Eu acho gostoso, o clima de todo mundo reunido. Hoje de pandemia, foda-se, né? Mas quando o mundo ainda era mundo. Reunião de família era essas coisas no mundo do passado, onde vocês todos encontravam na mesma casa, era chato demais. Tinha primo chato, às vezes a comida tava fria, mas era legal, porque todo mundo Se você estiver ouvindo esse podcast Às em vezes. 2055, então, antes desse ano aqui, a gente se reunia e tal. Agora que Sim. vocês estão vivendo num pós-apocalipse, que vocês se matam pra comer ratos, comer carne de rato, entendeu? Perfeito. Era assim, galera. Sim. Isso aqui é uma aula de Sim. história também pra vocês. E o Jeff Bezos é dono do Brasil, comprou o Brasil e os Estados Unidos. E de E Marte, descobriu porque ele Marte. comprou todo o ouro. Isso. Comprou todo o ouro de Marte. Mas pergunta Mas também. Eu não quero desvirtuar muito o assunto, mas Claro. aí eu tô agora me questionando o seguinte. Isso aqui que você tá falando é história? Sim, Henrique. Isso aqui é história. Isso diferente da... Olha que da hora. É por isso que eu acho... Mano, isso até me arrepia, sem brincadeira. Falando isso aqui agora, isso me arrepia toda vez. História é justamente isso. É por isso que a história de escola tá fadada a fracasso. Porque é uma história capada, uma história que, tipo assim, que é baseada em conhecimentos gerais, e que é o clássico de escrever na luz. Quem descobriu o Brasil? Ponto de interrogação, seguido de Pedro Álvares Cabral. É o clássico, né, que eu já repeti 500 mil vezes. Isso não é história. História é justamente esse tipo de discussão. É por isso que às vezes eu fico pensando que se alguém entrasse no meu curso, numa aula, ia achar que é um bando de maluco conversando, um bando de maluco comunista, esquerdista, vai pra Cuba! Mas acha que é isso que é a história, e na verdade não. História é justamente essa problematização que a gente acabou de fazer. Compreender que certas influências culturais e históricas e sociais acabam gerando impactos que são sutis ou muito óbvios, que acabam, às vezes, por exemplo, praticando violência física e simbólica com o povo preto, que acaba criando relações geopolíticas complicadas com o Brasil e a América Latina. Tudo isso é história. Sabe? Tudo isso Mas é aí, história. Manny, daqui a 20 anos, 30 vai, talvez. Sim. Estaremos numa aula de história no Brasil, Isso, onde vai estar bem, falando né? sobre o impeachment da Dilma. Sim. E sobre o sup de história do... E sobre o sup de história com Claro. o ex-presidente Gabriel Manning, que foi baleado. 3 termos, inclusive. Que tipo de aula seria uma aula de fatos históricos, sabe? Nem sei se existe. A aula de acontecimentos do mundo. Você teria que ir uma outra categoria, você acha? Ou tem como implementar isso numa aula de história quando você conta o que aconteceu, mas também implica todo o sentimento por trás? Não precisa criar outra matéria, não. De forma alguma. A história ela é autossuficiente pra explicar também conhecimentos gerais.
É lógico que é inevitável você passar um pouquinho de conhecimentos gerais. Uhum. Mas aí você tem que tomar cuidado de não cair em narrativas. Porque, veja, por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi criado em que época, gente? No Brasil Eu Império. nem sabia que isso existia, ô Gabriel. Existe. Precisa, o Instituto Geográfico Brasileiro. E ele rege os materiais, obviamente, geográficos e históricos. E ele começa no Brasil Império. Agora você me diz, que influência vai ter? É óbvio que vai ter uma influência do... Inclusive, quando tinha as reuniões do Instituto, quem participava? Dom Pedro II. Ah, meu amigo, então tudo bem. Aí a gente vai estar catalogando o governo do cara com um cara presente falando mal do cara, criticando as ações do cara? Nem fudendo. A gente vai, né? Porque Dom Pedro II, o herói que unificou a nação nesse seu grande governo, foi lá e liberou os escravos lindamente. Uma coisa que eu queria pôr aqui. É só você evitar. Eu queria pôr nesse podcast. Põe. Eu vi esse questionamento no Twitter, né? O Twitter é a história de hoje em dia. Twitter é o quem não cérebro sabe, da humanidade globalista. Claro. é o cérebro da internet, Isso. entendeu? É basicamente isso. Cada um é um neurônio. Exato. E aí um cara pegou e falou terrível. assim que o termo brasileiro é estranho. E eu nunca tinha percebido eu sei onde isso. Você sabe pra onde isso vai? Onde você vai. Então, Eu cara, sei, eu concordo. brasileiro é estranho. A gente não chama ninguém de eiro. Ninguém. É um canadense, é um americano, você tá entendendo? É um Tem português, o é um sambeiro. europeu. O sambeiro, a gente fala É um sambeiro. Então, francês. brasileiro, ele é o cara que trabalha com pau-brasil. Sim. É pejorativo. Exatamente. É o pejorativo. Os caras falavam assim, tipo, né? Ah, esse cara é um brasileiro. É tipo é um pedreiro, Caralho, um trabalhador braçal, é um cara que, sabe, não deve Claro. ser levado a sério como algo intelectual. Você entendeu? Mas Era o jeito Nunca que os, mais falo que os- brasileiro na minha vida. É o jeito que os portugueses se falavam a inclusive. gente, né? Tipo, Sim. devia ser algo tipo brasiliense ou brasiliano, Então, sabe? existem muitas correntes que dizem que a gente deveria ter uma mudança disso e começar o Brasil. Tipo, do mesmo jeito que o Países Baixos agora fez que não pode mais chamar de Holanda, tem que chamar de Países Baixos. Fazer a mesma coisa e falar assim, não, brasileiro não é mais brasileiro é brasiliano ou brasiliense, e adotar isso porque acha que existe uma influência. Porque, cara, para pensar, o sufixo eiro é usado só em trabalho. Só existe o sufixo Carteiro. eiro Sim. quando você tá falando de trabalho. Carteiro, Miçangueiro. carpinteiro, miçangueiro, sei lá, jornaleiro. Você só usa o eiro pra falar uma profissão. Porque dá trabalho ser brasileiro. Não tem, assim, apesar de ser um negócio óbvio de que a colônia foi um negócio mal amado, que foi um projeto não pensado, que excluía o quão único era o Brasil, com a sua influência africana e árabe e latina no geral, e indígena, e excluir isso pra fazer Europa e foda-se, brasileiro, Sim. usa o mesmo nome que usou no pau-brasil e tá ótimo, é isso. E é uma Sabe, coisa que, por exemplo, hoje em dia, aí que eu tô tentando de refutar por ser uma pessoa de direita que vai votar no Luciano Huck. Então, eu constantemente vou nesse meu cérebro macaco, que é idiota, e Morvice. tento te refutar. Mas é claro que hoje em dia, por exemplo, a pessoa chama de brasileira, eu sou brasileira. E tem zero estigma negativo por trás disso, sabe? É completamente Sim, neutro, positivo, concordo. tem algumas situações e tudo mais. Mas aí que vem a questão do que é história, sabe? Eu acho que é muito doido entender da onde veio, sabe? Por que veio, da onde que veio, por que é assim, da onde que, sabe? O que estruturou e por que é brasileiro. Cara, Essa noção que faz você falar, uau, sabe? As coisas vêm de outros lugares e têm influência e causam. Sim. E é isso aí. Por isso que eu acho que o termo perfeito pra definir a história é... E me diz se eu respondi a sua pergunta. Se eu tiver respondido, você pode perguntar de novo, dando ênfase a outra coisa. É justamente a influência do homem através do tempo. Porque quem que fez essa influência do brasileiro se chamar brasileiro? Um homem no passado que provavelmente tinha poder e queria instaurar um projeto de poder específico. Isso influenciou de várias formas. E aí que é a grande coisa que história é. Ela não é só poder também. Porque tem as forças de poder que controlam a gente. Geralmente regem muita coisa. Como a gente vê a nossa vida. Como é que a gente interpreta o Brasil. Mas é também o próprio brasileiro que se policia nisso. Então, geralmente um poder legitima não brasileiro, mas qualquer pessoa, né? Qualquer nação. Existe um estudo muito bom sobre isso que se chama prisão panóptica. Não sei se já ouviram falar. Não. A prisão panóptica é um estudo, essa prisão não existe.
mas é uma prisão, que é um buracão no chão, e aí tem várias celas. Como é um buraco redondo, todas as celas, não tem uma cela que não tem outras celas olhando pra ela. Uhum. E é o mesmo motivo que, por exemplo, você vai no mercado e tem um espelho. É porque você estando consciente que você está sendo visto, você vai querer fazer parte da norma. Uhum. Você não vai querer quebrar. Então, se o governo diz que é isso, e aí o outro seu vizinho vai ficar vigiando você tá fazendo isso, você tá fazendo isso aí. E aí você vai querer fazer isso também. Isso é história, por mais confuso que possa parecer. É justamente essa dinâmica de poderes, através do tempo, que influenciaram como não só a gente interpreta o mundo, como ele funciona. Isso Sabe? é um absurdo. Nunca. É um absurdo. Muito absurdo. É muito absurdo. As pessoas não estão prontas para essa conversa. Não, de forma alguma. Mas por quê? Porque o ensino não prepara. Porque, Henrique, imagina um monte de criança tá ansiosa pra discutir as coisas. Que tá, energia, show, comi um açúcar. Hoje se eu como açúcar eu passo mal. A criança quando come açúcar, ela vira uma bomba de energia. Imagina você pega essa criança e fala aqui o seguinte: tomem esse tema, leiam esse texto. A gente vai papear sobre ele, só isso. Não vai ter atividade, vai conversar sobre ele. Aí o Joãozinho, que geralmente não fala nada, vai falar assim: eu não gostei muito dessa história não. Falar, porque eu não gosto de europeu, aí eu quero que esse cara se matem. Eu falo, mas por que você acha isso? Que tem quantos anos? Meu Deus do céu. Tô criando um Joãozinho aleatório, que o Joãozinho ele é muito esperto pra idade dele. Ele só fala isso e o professor fala, mas por que você acha isso? E aí você consegue tirar alguma coisa disso que conecta com a matéria. Uhum. Mas não, a gente aprende na escola que é isso aqui. Por que é isso aqui? Porque é isso aí. Uai, sempre foi isso aí? Como não vai ser isso aí? É isso. Isso não é história, isso é conhecimento geral. Tá? História é justamente essa problematização do passado, seja ela de qualquer lado. Você pode ser um historiador de direita que acha alguma coisa X sobre o passado, sabe? Que acha que, sei lá, que não sei, pensando um que não fosse da ditadura, acho que o governo do Fernando Henrique Cardoso foi muito bom. E aí você fala, beleza, você pode. Mas se o cara de direita ele acha que o FHC foi de esquerda. Comunista, perdão. Não dá. Mas aí eu volto no meu questionamento de mais cedo sobre regionalismo de pautas econômicas. E agora torna muito claro, sabe, ter regionalismo de muito pautas históricas, sabe? Sim. É saudável que tenha brigas envolvendo isso e pessoas discutindo sobre isso, porque... Demais. O que não pode é ter uma unidade, né? Tendo unidade aí é bizarro. Não, aí não é história, não é ciência. Porque aí que tá, é que tem muita gente, e existe até por exemplo, a corrente positivista, tem muita gente que propõe isso, né? Que fala, não, mas história tem que ser empírica, tem que ter os fatos. Quando você define que isso é um fato, só pode ser refutado se aparecer outra tese que prova que isso aqui, o fato é diferente. E, putz, isso é um modelo de ciência exata. Isso não funciona em ciência humana. Porque ciência humana tá lidando com um dos elementos mais maleáveis do mundo, que é o humano, sabe? Você não tem como prever, porque você pode ter um gay de direita que acredita que a ditadura militar foi boa, como você pode ter um europeu branco que é socialista, sabe? Você não tem como definir uma corrente que explica tudo. Você não tem como explicar tudo, sabe? Porque, por exemplo, uma tese fantástica que eu li que explica que no governo do Getúlio Vargas, a influência foi mais do que só do governo incidente do Brasil, foi cultural também, de legitimar o Brasil fora e criar, novamente, o Getúlio Vargas estava se inspirando no Dom Pedro II, de transformar o Brasil na Europa latino-americana. Aí o que acontece? Quem que ele manda? Vila Lobos, que não sei se vocês conhecem. Você tá indo muito... Foi um parque, foi um parque legal lá. Hoje em dia é parque, Não, tá indo muito, mas é porque, tipo muito. Mas é porque, não importa se você sabe quem é o Vila Lobos ou não, importa é que se utilizou de influência cultural pra fazer diplomacia. O Brasil mandou o Vila Lobos pros Estados Unidos, mandou pra Argentina pra fazer essa diplomacia. Sabe como isso foi descoberto? Analisando uma letra de uma música e as notas musicais de uma música do Vila Lobos conseguiu chegar nessa conclusão, de que o Vila Lobos era usado como um diplomata nos países. Eu sou a favor de não chamar mais de podcast, sim de sala de bate-papo ou conversa. Nossa, mas esse podcast foi cheio de conteúdo, mano. Eu curti muito, foi top. Não, mas é que o termo podcast é gringo. Eu quero um termo brasileiro entendi. Bate-papo em voz. Transmissão Papo em voz. Transmissão de papos.
Papo. Nossa, tá tentando traduzir. Boa, essa é uma boa tradução. Transmissão de papos. Mais um. Então, TDP. acho que foi isso, né, pessoal? Tivemos supostamente uma transmissão de papos hoje. Incrível. E. Tá bom, tá Siga, bom. siga. Vamos ter. Esse Vamos ter um. Esse é o podcast com mais começo, meio e fim de todos. Eu acho que teve uma conclusão nesse. Sim, sim. Que é fantástico. A culpa 50% é minha, eu peço perdão aí. A culpa é 50%. Mas sabe por que vocês não entendem essa piada interna nossa? É porque ela é história. Fantástico. O Manny vai voltar, pessoal. O Manny vai voltar pra outros episódios no futuro. O Manny eu vou deixar público. Eu vou deixar público porque é época pressão social. O Gabriel vai mestrar um RPG do SUP. Ele vai mestrar um RPG que vai acontecer de tempos em tempos. Ele vai mestrar. Vai acontecer nos próximos meses. Vai ter. Sim. Ele vai mestrar e vai ser incrível e a nossa vida vai melhorar. O Manny é a nossa referência pra história. Então você vai criar a história do RPG pra gente, entendeu? Tudo. A pessoa vai contar uma história e fala assim: Manny, me conta uma história aí. É assim, tudo é história com o Manny, entendeu? Só pra isso. Claro. Do contrário, ele vai ser 50% culpado de tudo. É isso, pessoal. Tivemos supostamente episódio e até a próxima.